Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a vergonha, entender um pouco mais o que ela nos provoca, o quanto que nós, muitas vezes, em razão desse sentimento de vergonha, nós desenvolvemos comportamentos autodestrutivos para a nossa vida. E muitas vezes nós pensamos que nós somos errados, que nós é que estamos, por que que eu sou assim? Será que eu tenho um defeito? Mas, na verdade, a vergonha é um sentimento que visita a todos. E, muitas vezes, o seu diálogo interno é quem vai definir a maneira como você vai conduzir esse sentimento de vergonha. Então, eu quero começar dizendo para vocês que todos nós sentimos vergonha, né? Então, a vergonha é universal, é um dos sentimentos mais primitivos, uma das emoções mais primitivas que nós temos, né? E as pessoas que não sentem vergonha, elas são pessoas que realmente não têm empatia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que anda num ambiente que não deveria estar nu, né? São pessoas descompensadas realmente. Por quê? Porque a vergonha ela está relacionada a essas conexões sociais. Então, é um sentimento que é importante de experimentar, mas os resultados dele é que vão depender da forma como você se vê. Então, todos nós sentimos vergonha. E todos nós temos medo de falar da vergonha. Nós temos dificuldade ou temos vergonha de falar dos nossos sentimentos de vergonha, porque são sentimentos que provocam uma dor muito grande, né? O problema é que quanto menos a gente fala daquilo que nos envergonha, né, daquilo que gera em nós esse sentimento, mais essa vergonha nos domina, né? Então, o que é, né, a vergonha em si? A vergonha é esse sentimento, esse medo, né, de perder um vínculo com alguém. Porque nós somos psicologicamente, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos, para os vínculos sociais, né? E a conexão, o vínculo é a razão de estarmos aqui, é o que dá significado à nossa vida. E quando a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa que nos coloca em risco de perder essa conexão, né, de perder esse vínculo com alguém, isso nos aterroriza, né? Por quê? Porque se a razão de eu estar aqui são as minhas conexões, né, são os vínculos que eu crio, perdê-las é algo que realmente nos coloca bastante inseguros, intimidados, né? Então, a vergonha, né, é aquele sentimento de eu não sou digna ou boa o bastante para amar, ser aceita ou manter vínculo com alguém. A Brené Brown, naquele livro, no seu livro A Coragem de Ser Imperfeita, ela traz que o resultado da pesquisa dela trouxe um conceito de que a vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Ou seja, é aquele sentimento, aquela dor, né, de acreditar que eu tenho algum defeito, que eu tenho algum problema, e que, em razão do meu defeito pessoal, eu não sou digna de amar, de receber amor e de ser aceita. E aí, ela traz 12 categorias que apareceram na pesquisa dela, categorias de vergonha: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família,
criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas e rótulos. É tão interessante, gente, como que isso muitas vezes nos afeta não apenas no presente, mas uma vida inteira. Pessoas que lá na infância, lá na escola, receberam algum estigma. Ah, aquilo ali, aquele fulano é o burro da sala, fulano é o gordo, né? São pessoas que muitas vezes carregam esses estigmas para o resto da vida. E muitas vezes eles se apropriam dele como se fosse uma verdade, e aquilo afeta, né, a pessoa pelo resto da vida, num sentimento, né, de incapacidade, de não merecimento de ser feliz, de avançar, de prosperar, né? Ou fulano é o pobre da sala. Então, assim, muitas vezes num grupo social, né, aquela pessoa é tido como a que não consegue encontrar ninguém, é a solteirona, né? Muitas vezes o corpo fora de forma te gera um sentimento de vergonha, de inadequação muito grande, e isso é uma pressão psíquica gigante que exerce sobre a nossa vida, né? Ou uma inadequação, ele é inadequado financeiramente para o grupo que ele pertence. Então, gente, é muito pesado, e nós vamos entender que isso não é apenas uma percepção emocional, e a vergonha, ela gera dor física. E aí, traz alguns exemplos, né, do que seria essa vergonha dentro dessas categorias, né? É a vergonha de ser demitido e ter que contar para a esposa, é a vergonha de alguém perguntar para quando é o bebê e você não está grávida, a vergonha de se enfurecer com os filhos, vergonha de ir à falência, vergonha de ser chamado de idiota pelo patrão na frente de cliente, né? Vergonha de não ser convidado para uma festa da sociedade ou da sociedade que você vive, vergonha do marido te trocar pela vizinha, vergonha da mulher pedir divórcio, dizendo que quer ter filhos, mas não com aquela pessoa, com o marido, vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado, é não poder ter filhos, é dizer para o noivo que o pai mora na França quando, na verdade, está preso. Vergonha é ver pornografia na internet, é ser reprovado no colégio 2 vezes, é ouvir os pais brigando no cômodo e imaginar se sou a única pessoa que sente tanto medo. Enfim, são muitas as possibilidades e os sentimentos e as situações que nos geram vergonha. E vergonha é uma dor real, e muitas vezes não é levada muito a sério, né? Que bobagem, você sentir vergonha. Não, a vergonha é uma dor emocional e é uma dor física que precisa ser olhada e cuidada, né? O Instituto de Pesquisa Nacional de Saúde Mental e Nacional de Abuso de Drogas nos Estados Unidos, eles perceberam, através dessa pesquisa que eles fizeram, eles viram que a dor da vergonha, ela ela gera envolvimento cerebral e sofrimento físico e experiências intensas, tão intensas como as causadas pela rejeição, né? A rejeição gera dor física também. Então, é um sentimento, né, que precisa ser tratado, precisa ser olhado para que ele possa ser atenuado. Mas uma coisa muito interessante, né, que as pesquisas também trouxeram, é que a vergonha, ela, para começar, né, nós precisamos de identificar, porque ela em si, ela já traz
um conflito até mesmo na sua denominação. Muitas pessoas tratam o sentimento de vergonha como constrangimento, como culpa, como humilhação, né? E como vergonha. E é preciso saber separar o que é cada um. Por quê? Porque cada um gera um desdobramento na nossa vida, né? E o que os pesquisadores eles identificaram, né? E ela traz com muita clareza nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, é que a vergonha ela se desencadeia a partir do seu diálogo interior. Aquela vozinha que fala com você o tempo inteiro, é ela quem vai definir se você está sentindo vergonha, culpa ou humilhação. Então, olha que interessante, né? Vamos supor que você tenha marcado um compromisso com um amigo e que você esteja, assim, muito atrasada. E aí, quando você chega, né, chega no encontro esbaforida, né, tentando vencer aí suas dificuldades para poder conseguir chegar, a pessoa que tem um diálogo interno negativo, né, ela vai dizer o seguinte: eu sou má. Então, ela vai estar sentindo vergonha. A pessoa que sente, né? Primeiro eu vou falar disso, depois eu volto no exemplo. A diferença entre culpa e vergonha está no diálogo interior. A pessoa que sente vergonha, ela traz para si a situação, né? Então, ela vive uma situação que gera vergonha, então a conclusão dela é: eu sou má. A pessoa que sente culpa, ao invés dela tomar para si, para a sua identidade, ela diz: eu fiz uma coisa má, né? Eu fiz uma coisa ruim. E esse é o grande perigo da vergonha, porque a vergonha, ela dilacera a sua identidade, ela destrói quem você é, ao passo que a culpa, a pessoa projeta aquele sentimento em algo errado que ela fez ou deixou de fazer, né? Então, e quando você sente vergonha, a primeira reação é você culpar alguém, para você tentar ficar livre daquele sentimento, ou seja, eu quero tirar de mim a pecha de ser alguém mau, de ser alguém ruim. Então, eu quero devolver, eu quero entregar aquilo para alguém, eu quero jogar aquilo para alguém. E é por isso que as pessoas que sentem vergonha, elas têm uma necessidade urgente de se defender, de se proteger. Então, elas justificam o erro, elas oferecem desculpa, elas esfarrapadas, elas culpam outras pessoas, né? Então, voltando ao exemplo, né, vamos supor que você chegou super atrasado. Se você sente vergonha, né? E esse seu diálogo interno é: pô, eu não sou uma boa amiga, a sua tendência é falar: ó, te falei que eu estava ocupada essa semana, eu também você marca essa hora, não, mas você marcou num lugar longe, ou seja, a tendência, ou você falar assim, jogar para lá e dar um foda-se ali, e falar que, tipo, o problema é do outro, a ele que gerou essa situação, ele que marcou longe, ele que marcou esse horário, eu tinha falado que não dava, para você tentar amenizar um pouco aquele sentimento que vem em você. Agora, se o seu diálogo interno olha, poxa, estou chateada de eu ter chegado atrasado, não gosto de chegar atrasado, é um sentimento de culpa, mas você não joga isso para você, ou seja, você é má porque você chegou atrasado. Nossa, você é dureza, hein? Você sempre faz isso, você sempre nananã, e aí você vem aquele diálogo interno em relação à sua identidade. A pessoa que sente culpa, ela fala: poxa,
eu não gosto de chegar atrasado, eu devia ter saído mais cedo. Você o quê? Você projeta o sentimento no comportamento e não em você. E aí você é capaz de dizer, pô, fulano, desculpa, eu não gosto de chegar atrasado, eu realmente saí tarde, eu me enrolei lá e nem sei o que aconteceu, e olha a hora que eu estou chegando. Então, você consegue desviar, né, a dor que você está sentindo para o comportamento e não trazer isso para si. E é muito interessante que quando você sente culpa, né, quando você... Olha só o que ele traz. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, nós reparamos um erro, né? Então, uma coisa, quando você sente culpa, você se desculpa, né? Você tira a sua culpa, você tenta reparar aquele erro. Por quê? Porque a culpa, ela é uma dissonância, você percebe, te gera um sentimento de culpa, essa dissonância cognitiva. O que é? É você se comportar de maneira diferente daquele padrão ideal de comportamento que você tem para você, né? Você tem um padrão de comportamento que te diz que você deve agir da maneira A quando você age de maneira B, né? E essa dissonância que gera esse desconforto, né? E faz com que você precise se desculpar, né? Por algo que não está de acordo para você, né? E aí, abrindo um parêntese, isso já nos dá também uma ideia, né, de como a questão da culpa e da necessidade de se desculpar, ela varia de indivíduo para indivíduo. Por quê? Porque a culpa, ela decorre dessa dissonância cognitiva entre o comportamento que você teve e aquele padrão de comportamento que você já gosta de ter, que você entende que deve ser o seu. Então, muitas pessoas não têm uma visão sobre a importância de se comportar dessa forma, que está muito relacionada a valores morais, a princípios, né? Então, muitas vezes a gente questiona, critica comportamento. Não, fulano não falou nada, nem se desculpou, mas muitas vezes ele nem achou que aquilo era um problema. Por quê? Porque o seu padrão comportamental, né? O que ele elegeu como princípio, como valor, como o modo de se comportar ideal para ele, aquilo está tudo bem. Então, olha como que tudo varia de acordo com cada pessoa, né? Agora, uma coisa muito interessante é que a vergonha, ela corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Olha, eu vou repetir. A vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. E por que, gente, que a vergonha, ela corrói essa parte de nós que acredita que nós podemos mudar e fazer melhor? Porque a vergonha, ela não está relacionada ao nosso comportamento. A vergonha, ela está relacionada a quem eu sou. Então, se eu sou má, eu não posso fazer nada a respeito disso, porque eu sou essa pessoa. Entende? Quando você projeta, né? Poxa, a minha atitude foi indevida, não devia ter feito isso. Nossa, poxa, eu já não queria mais, eu não quero mais gritar com meus filhos. Olha lá, estou eu gritando de novo, né? Você identifica que o seu comportamento ele foi ruim e inadequado. Isso significa dizer que, peraí, se eu ficar atenta, eu posso mudar meu comportamento e fazer diferente e ser uma pessoa melhor, né? Agora, quando eu projeto o meu sentimento de vergonha na pessoa que eu sou, na minha identidade,
poxa, se eu fiz isso de maneira inadequada, né? Se eu perdi meu emprego, né? Olha aqui como é que eu estou gorda, eu não sei, eu devia morrer, eu não presto para nada. Olha essa pessoa que eu sou nojenta. Quantas pessoas se sentem assim? Por quê? Porque elas não estão acima do peso, elas são um nada, uma incapaz, entende? E quando você, poxa, eu estou comendo muito, eu estou descontrolada, eu não estou sabendo cuidar de mim, então eu estou sentindo culpa, eu estou projetando essa dor no meu comportamento. Então, se eu estou me comportando assim hoje, eu posso me comportar diferente amanhã. Mas se eu sou um nada, uma incapaz de cuidar de mim, uma incapaz de dar conta da minha alimentação, ou seja, eu não tenho mais chance, eu não tenho saída, porque essa é a pessoa que eu sou. E isso tira de mim o melhor sentimento de poder promover uma mudança na minha vida, gente. E isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Você conviver com o sentimento de que você não presta, de que você não vale nada, de que você é má, que você é ruim, que você é um nada, né? E E é muito interessante que a nossa sociedade, né, algumas pessoas acreditam que a vergonha, o constrangimento, é uma forma de fazer as pessoas se espirrarem, né? A vergonha, que é um bom instrumento para manter as pessoas na linha, para controlar. Muitos relacionamentos abusivos de pai e filho, de marido e mulher, de namorado, de chefe, né? Muitas pessoas que acreditam nisso, elas tendem a expor aquela pessoa constantemente em situações de vergonha para falar, olha, para manter a pessoa sob o jugo dela. Olha, você não serve para nada não, tá? Lembra disso. Eu estou aqui, tá? Eu sei que você não presta. E faz com que a pessoa lembre disso o tempo inteiro. E com isso, você desenvolve sentimentos que vão levar essa pessoa a um processo de autodestruição. Então, é muito perigoso, né? Essas fraturas emocionais provocadas pelas pessoas que pensam dessa maneira e que estão ao nosso redor, tá? E uma coisa também muito importante é que quando o resultado desse tipo de padrão de relacionamento é o quê? É vício, é a violência, é a agressão, é depressão, são distúrbios alimentares, bullying. Então, pessoas que sofrem esse tipo de pressão, sofrem essas vergonhas de forma recorrente, elas precisam se aliviar de alguma maneira, de buscar recursos, né? E vão para drogas, vão para... Precisa o quê? De compensações, porque a nossa psique, a nossa energia psíquica, ela funciona à base da compensação, para a pessoa dar conta daquilo que ela não tem. E quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ficamos mais propensos a esse sofrimento, né, que essa vergonha gera. Ela faz com que as pessoas fiquem mais propensas a se entregar a comportamentos autodestrutivos e a atacar os outros e a envergonhar os outros, né? Então, alguém que faz isso com o outro certamente já viveu essa vergonha, certamente foi alvo de vergonha provocada pelos pais ou pelo marido ou por alguém, né? Então, a pessoa que sente essa vergonha, ela geralmente tem comportamentos autodestrutivos, ataca os outros e faz com que os outros sintam vergonha. E quando a gente fala, né, da humilhação, né, as pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser
humilhadas. E olha só que interessante, ela traz um exemplo de que uma pessoa está numa reunião de trabalho, né, e o chefe fala, né, o chefe chama atenção na frente de todo mundo, falando que o cara é um idiota. Aí, o seu diálogo interno é quem vai dizer, né? Se depois da reunião essa pessoa fala assim, poxa, eu sou um fracassado, eu sou um bosta, isso é sentir vergonha. Agora, se o diálogo interno dela for, meu patrão está descontrolado, né? Olha o que ele falou, que absurdo. Olha, ele não tinha o direito de fazer isso, né? Olha o quanto que ele me expôs. Isso é um abuso, né? Então, se a pessoa projeta aquilo para o patrão, ele está falando o quê? De uma humilhação que ele sentiu, que ele vivenciou, que ele experimentou diante do público, né? Diante daquela reunião. Mas vocês percebem o quanto é diferente, tanto na culpa quanto na humilhação, né? A pessoa projeta, na culpa, a pessoa projeta para o comportamento dela, na humilhação, projeta para o comportamento do outro. Olha o que o outro fez comigo. Mas a vergonha, não. A pessoa projeta a dor dela, na verdade, para ela mesma, né? Ela coloca aquela dor na sua identidade, né? Ela macula a si mesma de uma pecha de não merecer, eu não sou digna, né? Eu não sou digna de existir. Por quê? Porque olha quem eu sou má. E isso, gente, gera uma dor muito grande, porque a partir do momento que a pessoa se vê dessa maneira, né? Quando os eventos da vida dizem para essa pessoa, né? Na verdade, ela mesma que diz para si, né? Que ela é indigna de relacionamentos, indigna de ser amada e ser aceita, ela já não tem mais por que existir, né? E é por isso que pessoas que falem muitas vezes suicidam, né? Pessoas que vivem vergonhas muito grandes, elas querem sumir e desaparecer. Por quê? Porque elas dizem para elas mesmas que elas não valem a pena, né? Que elas não merecem existir por serem quem elas são. Então, é muito forte e é muito sério, né, esse sentimento de vergonha. E por isso é tão importante que ele seja tratado, né, e trabalhado por nós, para que a gente consiga diluir essa emoção, né, e canalizá-la para o lugar certo, né? Nós vamos ver amanhã como que a gente trabalha a vergonha para que ela nos impacte o mínimo possível, né? E que não gere comportamentos tão destrutivos como ela nos gera, né, ainda hoje. Então, se você gostou desse estudo, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, né? Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para que você possa receber, né, em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.